Considera todos os números naturais de 1 a 50, escolhe-se ao acaso um desses números. Qual é a probabilidade de o número escolhido ser simultaneamente divisível por 2, por 3 e por 5? Bom, estou aqui a pedir uma probabilidade, portanto é a probabilidade do acontecimento A, sendo que eu vou definir o acontecimento A como sendo o número escolhido ser simultaneamente divisível por 2, por 3 e por 5, portanto este é o nosso acontecimento A, e para determinar a sua probabilidade vamos recorrer à lei de Laplace, que é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Vamos já ver como é que determinamos o número de casos favoráveis a este acontecimento e o número de casos possíveis desta experiência, para assim obtermos a probabilidade. Bom, estamos perante uma experiência simples de 50 números, que vão então do 1 ao 50, vamos escolher um. É uma experiência simples. Ora, ao realizar esta experiência, as possibilidades todas que nos podem ocorrer, portanto, quando seleciono um, são quantas? Qual é o número de casos possíveis? Bom, o número de casos possíveis, neste caso, estamos então numa experiência simples, coincide com o total de números que eu tenho ao dispor, que são 50. Realmente, destes 50, pode sair qualquer um. Ao realizar esta experiência, há 50 possibilidades. Por isso, o número de casos possíveis é 50. Bom, vamos agora analisar o número de casos favoráveis. E para isso temos que ver, destes 50, quais é que são os casos favoráveis, quantos são, os casos favoráveis a ocorrer este acontecimento. Ser simultaneamente divisível por 2, por 3 e por 5. Ao mesmo tempo tem que ser divisível por 2, por 3 e por 5. Bom, então para contarmos isto mais facilmente, eu vou relembrar muito rapidamente os critérios de divisibilidade por 2, por 3 e por 5. Muito fácil, portanto, para um número ser divisível por 2, terá de ser par, ou seja, o seu último algarismo tem de ser um algarismo par, tem de ser o 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Para ser divisível por 3, um número, portanto, para vermos se é divisível por 3, somamos os algarismos todos desse número e vemos se é múltiplo de 3, ou se está na tabuada do 3, não é? Para ser divisível por 5, o número terá de terminar em 0 ou em 5. Estes são os critérios de divisibilidade que podemos utilizar para exercícios deste tipo. Então, organizando a questão de forma mais prática, vou fazer o seguinte. Antes de mais, vou escrever aqui os números que são divisíveis por 5. Okay? Eles têm que ser divisíveis por 5, e também por 3 e também por 2. Vou começar por ver quais é que são divisíveis por 5, apenas porque me é mais fácil, porque reparem, os que são divisíveis por 5 têm que terminar em 0 ou em 5. E para eu ver esses números de 1 até 50 é fácil. Ó. Temos o 5 logo, não é? O 5 é divisível por 5, depois temos o 10, como são só os que terminam em 0 e em 5, é só andar de 5 em 5. 5, o 10, o 15, o 20, o 25, o 30... o 35, o 40, o 45 e o 50. Bom, então nós temos aqui já todos os números que são divisíveis por 5. Mas nós não queremos estes, nós queremos que seja divisível por 5 e também que seja divisível por 2 e por 3. Então agora aqui vou escrever aqueles que são divisíveis por 5 e divisíveis por 2 também. Ou seja, eu posso olhar para este conjunto que escrevi aqui anteriormente e selecionar aqueles deste conjunto que são divisíveis por 2. Aqui estão todos os que são divisíveis por 5, de 1 a 50. Eu agora vou olhar para este conjunto e vou selecionar, portanto, posso até cortar aqueles que não são pares, porque não são divisíveis por 2. Portanto, o 5 não pode ser porque não é par. O 15 também não. O 25 também não. O 35 também não. O 45 também não. Ok? E ficamos por aí. Portanto, os que são divisíveis até agora por 5 e por 2 são então o 10, porque termina em 0 e é par. O 20, porque termina em 0 e é par. O 30, porque termina em 0 e é par. O 40, porque termina em 0 e é par. E o 50. Portanto, estes aqui são os que são divisíveis por 5 e por 2. Bom, mas não chega. Nós queremos que seja divisível por 5 e por 2 e por 3. Ok? E por isso, deste conjunto que eu agora aqui tenho, que são aqueles que são divisíveis por 5 e por 2, vou olhar apenas e testar o critério da divisibilidade por 3. Ou seja, vou fazer a soma dos algarismos de cada um deles e ver se está na tabuada do 3. Então vamos fazer esse exercício. Nós temos aqui o 10, por exemplo, 1 mais 0 dá 1. 1 não está na tabuada do 3, portanto não é divisível por 3. 2 mais 0 dá 2. 2 não está na tabuada do 3, então não é. 3 mais 0 dá 3. 3 é múltiplo de 3, está na tabuada do 3, então este serve.
4 mais 0 dá 4. 4 não está na tabuada do 3, não serve. 5 mais 0 dá 5. 5 não está na tabuada do 3, risca. E, portanto, só nos restou 1. Ou seja, só existe este número de 1 a 50 que é divisível ao mesmo tempo, simultaneamente, por 2, por 3 e por 5. É só o 30, ou seja, há só um caso favorável. Okay? E por isso, o número de casos favoráveis para este acontecimento é apenas 1, porque nós vimos então que existe apenas um número de 1 a 50 que é divisível simultaneamente por 2, por 3 e por 5. Sendo que a resposta à probabilidade pedida é então 1 sobre 50.